Tem mais treta política, que é a seguinte. Ainda na esfera da articulação política e das eleições municipais, vamos falar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele apareceu ao lado do presidente Lula na inauguração do projeto de um túnel que vai ligar Santos ao Guarujá. O constrangimento do governador aumentou quando um apoiador falou isso aqui que você vai ouvir agora. Trabalhou fazendo o gasoduto Guari-Manaus quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência. Gente, poucas vezes eu vi um político, um governador tão constrangido em um evento público. Gritaram ali, para quem não conseguiu ouvir, que estava no meio da plateia, volta pro PT, Tarcísio, e o Lula fez ali, claro, a parte dele de político, de levantar essa bola. Ficou surpreso quando viu o Tarcísio com o Bolsonaro. Como é que vocês viram essa imagem aí do Lula com o Tarcísio? Você me permite discordar? Claro. Eu não acho que ele ficou constrangido. Não ficou constrangido? Eu acho que não. Eu acho que no fundo, ele achou muito boa essa fala. E diga-se de passagem, sempre fiz oposição ao Lula, ao PT, mas a gente tem que conhecer, essa fala do Lula politicamente foi genial. Ele fez aquilo que muitos de nós pedimos, trazer um discurso de pacificação, e foi o que ele trouxe. Ele aproximou o Tarcísio, e acho que o Tarcísio, ele jamais vai se dizer distante do Bolsonaro, mas ele no fundo quer manter a independência. Ele está na hora dele começar o salvou e ser independente. Então essas falas acabam ajudando ele a ter uma certa independência. Quero só, para voltar ao tema que a gente falou antes, eu só não lanço a Aninha aqui, porque a Cássio já tinha lançado, mas eu volto a dizer, o Tarcísio não ficou constrangido. Olha Diogo, só, gente, a imagem tá aí, põe aí o Vitinho pra gente ver. Segundo o Diogo da Luz, aquela imagem do Tarcísio não é de constrangimento. Já ouvi aqui que tá rindo de nervoso, né? Rindo pra não chorar, olha lá. O ar-condicionado tava quebrado. Acho que ele ficou meio vermelho. Tá todo vermelho, Ficou vermelho. Foi em Santos, mas não foi na praia, né, gente? Se o túnel Santos-Guarujá tivesse pronto, já ele pulava dentro, né? Paulinho, sem clubismo, essa fala aí é boa pro Tarcísio? Acho que é impossível não ter clubismo. Posso só fazer mais uma pergunta para ele responder? Paulinho, além do clubismo, foi aleatória mesmo essa ponderação de alguém do público ali, Tarcísio volta para o PT, ou você acha que isso pode ter sido plantado? Porque o Lula foi muito bem na continuação, né? Ele mudou o rumo do discurso e... É uma afirmação difícil. Me surpreenderia se fosse algo já pensado? Não, né? Todo mundo sabia quem ia estar ali, que momento. O Lula fez uma parada muito estratégica ali de pegar água, e foi durante esse momento que foi falado. Agora, bem, o que conseguiu ser monitorado em termos de redes foi, de fato, um incômodo grande dentro do bolsonarismo. Agora, a gente também tem que lembrar que o Tarcísio nunca foi, mesmo no seu período de ministro, o maior dos bolsonaristas, né? Inclusive, ele sempre vendeu essa imagem, já tive essa discussão, não vou nem lembrar com quem aqui, ele já vendeu essa imagem de técnico, como se fosse ele que redigisse a licitação ou a lei, ou qualquer coisa assim. Mas ele consegue vender bem essa imagem, num certo sentido, para a população de São Paulo, muito diretamente, ele está fazendo uma entrega. Então, olhando do ponto de vista muito pragmático, ele vai conseguir entregar uma obra que é um enorme desejo da população há bastante tempo. De fato, é uma obra desejada. Foi uma costura política importante que ele fez, porque até então o governo federal ia pagar a obra inteira e aí isso não ia conseguir. E foi uma promessa de campanha do Tarcísio. Agora, frente ao bolsonarismo radical, o Tarcísio teve problemas nesse episódio. Vai ter um pouco mais pra ver. Me dá só uma parte, só dessa parte, assim,
ele teve um desconforto, mas essa é uma novela que está sendo reprisada, né? Vamos lembrar lá no início da gestão do Tarcísio que teve aquela crise no litoral norte, dos deslizamentos, e o Tarcísio também se reuniu lá no local com o Lula, com alguns dos prefeitos da localidade, e também enfrentou esse mesmo desgaste, só que isso posteriormente foi muito convertido a favor dele. Então eu acho que isso tende a se repetir agora, e eu acho uma postura muito interessante do governador Tarcísio de deixar de lado essas questões políticas, a polarização que não acrescenta nada do ponto de vista de gestão, seja para ele, seja para o Lula, e justamente para fazer o que você falou, entregar uma baita de uma obra que tem já quase 100 anos aí de história para a população do estado de São Paulo. Então, por isso que eu acho que ele reverte. Por isso porque ele já fez parte dos governos do PT. Por isso que eu comentei. Agora sim, eu acho que teve outra escala, né, Diego? Assim, ali a gente estava falando de um desastre, teve uma união em torno do tema, era algo mais compreensível. Ali estava sendo anunciada uma obra e o Tarcísio gargalhou de nervoso quando dito para ele que ele tinha que voltar ao PT. E, na verdade, o que o Lula conseguiu colocar muito ali nas costas do Tarcísio foi uma grande lembrança de que o Tarcísio já trabalhou muito para o PT. Mas no governo Lula e no governo Dilma, que é um fato que o Tarcísio não tem tanto orgulho assim de mostrar. Então, na verdade, traz essa informação. O Lula, de fato, surfa muito mais no Tarcísio, que já é bem avaliado em São Paulo, conseguindo fazer a entrega de uma obra importante para a população. Repito que eu acho que Tarcísio ganha frente à população de São Paulo. Agora, eu acho que isso pode atrapalhar ele, e foi isso que a gente conseguiu olhar ali nas redes, enquanto reação do público mais bolsonarista, um certo afastamento. Que o Tarcísio já vem construindo há um certo tempo. Olha só, sabe que dá? Vamos contextualizar? Esse evento aí foi o aniversário de 132 anos do Porto Santos, e um evento, claro, que é do aniversário, mas que eles estavam anunciando ali a obra, justamente porque o governo ia fazer sozinho, o Tarcísio não gostou, foi lá, envolveu o presidente do partido, o ministro de Portos e Aeroportos, que é do mesmo Republicanos, e conseguiu que o Estado de São Paulo participasse também. Sabe a impressão que eu tenho, Wilson, Acácio? É que, beleza, o presidente Lula cedeu, tá bom, vamos fazer governo federal, governo do Estado de São Paulo. Mas chegou na hora ali, agora eu vou mandar a fatura, recebe essa daqui, ó. Agora todo mundo vai pagar, mas tem essa aqui que eu vou capitalizar também. Então, mas é que a gente não viu toda a imagem, né? O Lula, na verdade, a fala do volta pro PT foi porque o Lula contou sobre a história de relação de governo entre Tarcísio, Dilma e o próprio Lula, que o próprio Lula textualizou, olha, eu acho que é Manaus, olha, encontrei o Tarcísio Quari. Mas uma questão que a gente não conseguiu ver na imagem, na verdade, o Lula saiu em defesa do Tarcísio. Porque o Tarcísio, quando subiu no palanque ou no palco, ele foi vaiado. Ali pode ter até uma estratégia, viu, Diogo? Né, o Lula aproveitou e tem uma estratégia. Mas, no contexto geral, o Lula saiu em defesa do Tarcísio justamente por ele ter sido vaiado. Fala, olha, vocês não estão lembrando, mas ele já trabalhou com a Dilma, ele já trabalhou comigo, porque eu encontrei, inclusive, ele lá numa obra não sei aonde. Ele já trabalhou com a Dilma no DENIT. Então, ali era uma reação do Lula, lógico, aproveitou para afagar, falou, vem cá que eu tô te protegendo. Mas por conta de vaias que o Tarcísio levou, e aquela risada do Tarcísio, aquela vergonha, não era pela fala do Lula, e sim pelo convite de um correligionário do PT lá, que falou, ó, volta, então, já que você foi, volta pra cá. Ô, Acácio, mas acaba desgastando também a relação do Tarcísio com os bolsonaristas, né? Esse tipo de imagem aí roda... Já é uma relação desgastada, né? Se a gente fizer um retrocesso no primeiro ano do governo Tarcísio, quantas não foram as crises, quantas não foram as críticas que os bolsonaristas fizeram ao Tarcísio? A gente precisa lembrar que depois desse episódio em São Sebastião, que faz um ano, foi no carnaval passado, o Tarcísio convidou e o Bolsonaro foi hóspede no Palácio dos
dos bandeirantes por determinado período, para que eles fizessem um gesto mútuo de aproximação ou que a crise, que aquela relação não estava em crise. Então essas críticas vão até o final, até porque se a gente olha para o governo Tarcísio, os cargos mais estratégicos, aquelas secretarias mais importantes que têm maior orçamento ou maior protagonismo político, não estão com bolsonaristas. E a gente se lembra, por exemplo, daquela treta que teve na reforma tributária, em que o Tarcísio se colocou a favor e em uma reunião pública, alguém filmando lá, o Bolsonaro se mostrou contra e isso, claro, afastou ainda mais a ideia do governador de São Paulo dos bolsonaristas. Você acha que essa deve ser uma preocupação a partir de agora do governador? Começar a se prevenir contra esse tipo de situação que acaba gerando uma crise para ele com a sua base? Porque ele foi eleito em São Paulo com voto Bolsonaro. Mas eu acho que, e aí os meus colegas podem discordar de mim, que as pessoas estão cada dia mais cansadas de tanta polarização. Né? Tem pesquisas dizendo isso. As pessoas elas já estão de saco cheio de ficar ou é Bolsonaro ou é Lula. A partir do momento em que o Tarcísio, ainda obviamente se colocando mais num centro-direita, né? Não dá para falar que ele é um cara de esquerda, se afasta desse bolsonarismo raiz, né? Dessas pessoas que a gente pode chamar de mais extremas, isso vai se converter de uma forma favorável se a gente considerar essa tendência de moderação e de amenização que a gente tem visto. Eu acho que as eleições municipais, voltando a falar um pouquinho sobre isso, vão mostrar esse tom mais ameno e essa necessidade da gente polarizar menos e discutir mais as ideias. Então é óbvio que não fica bonito na foto, porque ele é de centro-direita, mas eu acho que lá na frente, quando a gente voltar a falar de eleições presidenciais e do governo, isso pode ser um caminho e pode fazer parte de uma construção, de uma trajetória que vai acabar por beneficiá-lo. Porque ele vai se mostrar uma pessoa um pouco mais isenta a essa polarização e mais focada em apresentar resultados. É esse ponto de pleno acordo. É esse ponto que eu ia colocar. A gente tem que lembrar de dois fatores. O Bolsonaro não venceu em São Paulo e na Grande São Paulo, que é um eleitorado expressivo no nosso estado, exato, e nem o Tarcísio. E segundo ponto, o Tarcísio sempre se vendeu, o Paulinho colocou, a própria Ana colocou, como um gestor, como um técnico. Alguém que se diz gestor ou técnico tem que estar alheio à polarização e defender as conquistas da sua gestão. Por isso que eu acho que esse afastamento vai ser cada vez mais natural. O Tarcísio é bolsonarista, ô Diogo? Nunca foi bolsonarista, nunca foi mesmo. Ele se vendeu como técnico e ele sempre disse, ele é grato ao Bolsonaro por ter lhe dado apoio, por lhe ter ensinado muitas coisas, mas ele nunca se disse bolsonarista. E aquela reunião que você citou sobre a reforma tributária, onde o bolsonarismo, digamos, raiz, tentou intimidar o governador do estado de São Paulo, foi um tiro no pé para esse chamado bolsonarismo raiz. Porque você não pode querer intimidar um governador de estado de forma alguma, daquela maneira. Ele não tem que obedecer a um pequeno grupo de pessoas. Ali a coisa começou a mudar. E acho, de novo, que aconteceram dois episódios importantes. O Lula, mais do que deu um apoio ao Tarcísio, ele fez uma fala mais longa. Ele lembrou que o Tarcísio já foi da área do PT, não o chamou de petista, teve essa habilidade. Disse, depois eu vi você trabalhando com o Bolsonaro e tudo, estranhei, mas tudo bem. E daí você nos venceu nas eleições e eu respeito e agora eu quero trabalhar para vencer você nas eleições. Ele deu, embora eu não confie em muitas coisas que ele faz, ele deu uma aula do que deve fazer um presidente. E insisto, o Tarcísio saiu ganhando com isso, porque ele não falou nada contra o Bolsonaro, ele não se afastou e não tem a menor intenção de usar palavras contra o ex-presidente, mas ele quer mostrar que ele não é mais um adolescente obedecendo o papai e que tem vida própria. Eu quero só trazer uma informação que às vezes a gente esquece. O Tarcísio, por sobrevivência política, ele tem cada vez mais ir se afastando do Bolsonaro. Tem que ter vida própria, certo? Não é isso. Não? Sabe por quê? Tem que ter vida própria. Por quê? Se ele quer ser candidato a presidente
de verdade, ele tem que sair agora em 2026. Porque em 2030, o Bolsonaro pode ser candidato. E ele não vai conseguir ser candidato a presidente se ele continuar no colo ou muito próximo de Bolsonaro. Ele tem que, ao longo do tempo, ir se afastando e criando a sua própria personalidade. Porque a gente não pode esquecer também, Tarcísio tem voto zero. Ele foi eleito em cima do Bolsonaro. Tanto é que no meio da eleição, ele até ficou meio, vou pra cá, vou pra lá. A hora que ele sentiu que o caminho real, que tinha polarização, tinha realmente se concretizado, principalmente aqui em São Paulo, ele abraçou o Bolsonaro e foi eleito através dos votos Bolsonaro. Mas se ele quer continuar politicamente e ser candidato a presidente, não agora em 2026, em 2030, ele tem que começar a se afastar do Bolsonaro e criar a própria personalidade. Pessoal, e essa reunião aí, essa cerimônia de aniversário do Porto rendeu, a gente tem mais um trechinho aí do que rolou nesses discursos das autoridades. A democracia é o respeito à diversidade, é o respeito à diferença. É a gente aprender a conviver com quem a gente não gosta, mas a gente respeita o direito da pessoa até não gostar da gente. E a gente também não é obrigado a gostar das pessoas. Isso não impede que a gente seja responsável de lidar com as nossas diferenças. E eu quero dizer ao governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência eu tratei São Paulo diferente porque eles não pertenciam ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário. E o governador também falou logo na sequência. E quando a gente soma todo o investimento que vai ser feito aqui, no túnel, na perimetral, nas casas, a gente vai passar fácil, presidente Lula, dos 8 bilhões de reais. E nós vamos fazer isso juntos. Nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado. E nós vamos deixar o legado e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Questões muito interessantes aí, né? Eu vou dar algumas aspas aqui. Ó. As portas lá do Palácio Planalto estão abertas, ou seja, Lula quer se encontrar mais vezes com o Tarcísio, porque cada encontro uma foto, cada foto uma repercussão. Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é flash, exato. E o Tarcísio está falando, nós vamos trabalhar juntos em prol do cidadão, nós vamos entregar, ou seja, demonstrando também essa parceria, Aninha. Eles estão dançando a mesma música. Eles estão caminhando para um lugar em que eles sabem que eles precisam dialogar. E é isso que a gente está conversando aqui, que é uma necessidade, é uma crescente. As pessoas não aguentam mais briga, as pessoas não aguentam mais polarização. Porque a polarização não está levando nada a lugar nenhum. O país está parado há muitos anos. Então, precisa haver uma retomada do diálogo. Esse evento ele foi bastante ilustrativo nesse sentido. E aí eu queria só fazer um complemento na fala do Wilsinho, porque realmente o Tarcísio foi eleito por conta do bolsonarismo. Mas as próximas eleições, ele já vai ter o destaque decorrente do cargo que ele exerce hoje de governador. Então, quando a gente daqui 4 anos falar numa eventual reeleição, até numa candidatura dele à presidência, não tenho ideia de como o cenário vai se vai estar até lá, a gente fala agora num outro Tarcísio, que é exatamente essa personalidade e que ele está construindo e dando visibilidade na qualidade de governador. Por isso que é natural se afastar, porque agora ele está criando a própria trajetória. Gente, essa coisa do Tarcísio ser presidenciável em 2026, vocês acham que vai mesmo? Eu tenho desacordo. Já em 2026? Eu tenho desacordo. Ele tem, assim, em 2026 a gente tem o Eduardo Leite, que está em fim de segundo mandato. Então não dá para ir para reeleição. O Zema também fim de segundo mandato. Ratinho Júnior, fim de segundo mandato. Ronaldo Caiado acabando também. E o Tarcísio com chance de reeleger, né? Como que você vê, Diegão? Como eu concordo com você, eu acho que 2026 não será o ano do Tarcísio e eu acho que uma candidatura à presidência, principalmente diante desse tabu de que dizem aí, governador de São Paulo não consegue ganhar a eleição presidencial, eu acho que ele precisa de uma gestão muito madura, ele precisa de uma gestão, entregar uma gestão muito bem feita de 8 anos para se cacifar a presidência. Agora, é claro que a direita enfrenta também, muito embora você tenha colocado alguns nomes aí, um vácuo muito grande e eu acho que talvez a conjuntura política, esses outros
seus nomes não se fortalecerem como o Tarcísio pode e tem se fortalecido durante seu mandato, talvez o caminho natural dele seja já disputar a presidência em 2026. Agora eu queria só fazer um comentário sobre o discurso do Lula. O Lula, ao que parece, está perdendo a voz, né? Mas não perde o jeito no palanque. O Lula mostra que é realmente um monstro do debate público e traz a plateia com ele toda hora, independentemente de onde ele discursa, ele é ovacionado com aplausos. E eu discordo só um ponto, Ana, do que você disse, que eles não estavam ali dançando a mesma música. Eu vi o Lula falando muito sobre democracia, sobre união de conceitos mais subjetivos, e o Tarcísio ficou focado o tempo todo. É a obra, é a entrega, é uma união, mas é uma união que tem uma finalidade específica, e até logo depois ele prestou declarações dizendo que, olha, não, nunca fui do PT, imagina, exerci um cargo lá totalmente técnico, enfim, tentou já se livrar de uma eventual pecha de petista aí que tentaram colocar sobre ele. Para acrescentar nessa metáfora também da dança, eu concordo com a dança. Só que eu acho que a gente tem dança, não é meu forte. O PP samba, né? Não, mas peraí, a gente tá no meio do carnaval. A gente tá no meio do carnaval. Aqui na Jovem Pan só tem carioca que não samba. É ele, é o PP. O PP samba muito. Olha a fake news, eu samba. Estamos no carnaval, hein? Eu só não sou nenhuma referência. O PP toma um suco de gesso antes de mas não é igual aquele desempenho do PP, não. Agora, em relação a essa questão da dança, tem uma coisa que é engraçada. Eu concordo que eles estavam dançando. Agora, o Lula estava fazendo um solo e o Tarcísio estava numa posição secundária ali de observação. O grande vencedor desse processo é Lula. Por quê? A gente está vivendo esse momento de polarização, que já foi muito reforçado por todos vocês. Isso acaba gerando uma coisa que a gente também consegue ver em pesquisa, que é o quê? As coisas que o governo federal faz dificilmente chegam no público mais à direita. O que o Lula conquistou no dia de hoje? Que ele vai tacar um rio de dinheiro no coração do bolsonarismo, que é São Paulo, de certa forma, de uma maneira que ele fez essa informação chegar para todo e qualquer bolsonarista do país hoje, querendo ele ou não. E disse que vai vencer as eleições aqui. Então, repara como que é muito maior. E eu concordo muito com o Diogo quando você fala assim, que o discurso do Lula foi muito acolhedor, tem muito dessa vontade. Agora, o que o Lula fez hoje, em termos de distribuir a mensagem e de furar a bolha da própria esquerda para mostrar o que o governo dele está fazendo para quem não gosta dele, foi absolutamente genial. Só um parênteses, é a maior obra do PAC. É a maior obra do PAC. Sendo ainda a maior obra de investimento do PAC. Uma questão interessante que ele falou de ator secundário, alguma coisa assim, né? Eu queria falar aqui de outros atores secundários ou terciários ou quem quer que seja, porque ali tinha muita autoridade, gente interessada na obra. Atrás do Lula e do Tarcísio a gente viu o Geraldo Alckmin, Geraldinho, que é vice-presidente e que foi governador, inclusive na época já entusiasta dessa obra. Dizem que pretende voltar a ser governador em 26, né? Exato. E fez uma brincadeira, né? Que eles só não estão mais casados por conta da Dona Lu e da Janja, senão eles estavam bem casadinhos, os dois. A gente viu o Márcio França, que é da região, que era o ministro de Portos e Aeroportos e que também tinha isso como uma prioridade dessa gestão. A gente viu o Anderson Pomini, né, que foi indicado pelo Márcio França para ser a autoridade portuária de Santos e permaneceu mesmo com a mudança do ministério. Caio França, quando foi anunciado, foi também aplaudido pela maioria ali, que é o deputado estadual, filho do Márcio França, também da região. Tem muita gente de olho nessa obra do túnel Santos-Guarujá. Vocês concordam comigo? Essa obra tem muitos pais. Eu vou até acrescentar, eu e o Wilsinho comentávamos, o Paulo Alexandre Barbosa, que é deputado federal e foi prefeito de Santos, porque pensando no cenário municipal, em Santos a gente tem uma das grandes incógnitas no estado de São Paulo. Há um prefeito hoje, qual que é o nome? Rogério. O Rogério, que se ele for para a reeleição contra a Rosana do Vale, que é a candidata do Tarcísio, ele muito provavelmente perderia as eleições. E aí haveria a necessidade do Paulo Alexandre voltar, que é um dos que, enquanto prefeito de Santos e deputado federal, defendeu bastante o túnel. Então eu acho que esse túnel ficará pronto, tomara, todos torcemos para que ele fique pronto, mas ele vai ter uma quantidade enorme de pais
e mães. Eu posso só contar, porque eu já fiz de tudo na vida em governo, né? Eu trabalhei durante... trabalhei 7 anos na MTU, que por um bom tempo foi responsável pela modelagem, que não era o túnel, era a ponte. E aí ficamos discutindo com o governo federal onde desembocava a ponte, onde ia a ponte, onde não ia a ponte. E essa história que o Lula sempre ajudou, não é verdade, porque nós não conseguimos tirar do papel, porque justamente a gente não conseguia convencer o governo federal sobre a importância do viaduto ou do túnel. Eu recebi uma foto essa semana do Thiago Berrais, que apresenta aqui o jornal Jovem Pan, né, com a gente na semana. Ele era repórter da Jovem Pan há não sei quantos anos, quando o governador era o José Serra, e o José Serra fez um lançamento da obra lá há décadas atrás. E aí, 2006 a 2010. Aí o Geraldo ganhou a eleição, eu voltei a trabalhar, eu trabalhava com o subprefeito do Kassab, voltei a trabalhar na MTU, e nós começamos a montar o projeto e a modelagem do que ia ser esse viaduto. E aí começou, desemboca aqui, desemboca não sei aonde, e o governo federal não ajudava. Para fechar, Diogão. Agora, voltando à questão do Tarcísio ser candidato à presidência, eu não vejo a menor possibilidade. Primeiro porque dos melhores cargos políticos é ser governador de São Paulo. Não no sentido de ser confortável, mas é um estado rico, um estado que tem muita potência, tem muito a fazer e pode fazer crescer o seu governador. Portanto, não tem sentido ele arriscar agora. E mais, eleições majoritárias, especialmente a de presidente, são questão de momento. Não se decide, eu vou ser candidato, ponto final. E nem se cria esse caminho. Mas a conjuntura tem que ser favorável. O maior exemplo a gente vê 2018. Era o ano do Bolsonaro e nenhuma outra eleição até então seria eleição viável para ele. Então o que o Tarcísio vai fazer, na minha opinião, é trabalhar o melhor possível como governador, que é o que ele fez junto com o Lula ali, um papel de estou trabalhando para produzir, para construir obras, etc., para tentar se viabilizar para a reeleição para o governo. E 2030, aí dependendo do que acontecer, ele talvez venha a ser viável ou não. Não se sabe o que as pessoas vão querer no ano 2030, ainda está muito longe.